Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui novamente para passar algumas informações para vocês sobre o cultivo, da Dendrobium nobile. Eu estou quase sem voz, pessoal, onde eu postei esse vídeo, Mas eu esqueci de passar algumas informações para vocês. Como eu estou muito rouca, então ele não tinha ficado do meu gosto. E como eu já tinha gravado várias vezes a minha voz, eu não consegui gravar novamente, E aí, para não ficar sem vídeo, o canal, eu postei ele com aquelas informações que são muito importantes no cultivo dela, para que a gente consiga a floração. Mas como eu sou muito exigente comigo mesma, eu resolvi estar tirando o vídeo para tentar passar, mais informações para você. Aquelas informações que eu passei são muito importantes, É basicamente isso mesmo. Essa é uma orquídea bem rústica, Ela precisa de sol para estar florescendo e também ela precisa do estresse hídrico, Claro que a adubação também é extremamente importante para todas as plantas. Mesmo ela sendo uma orquídea rústica, ela também precisa do seu alimento, A adubação que eu utilizo aqui nas minhas orquídeas é o NPK e também eu gosto de estar utilizando o adubo orgânico, eu gosto de fazer um mix desses adubos. O adubo orgânico que eu uso é a farinha de osso e também a farinha da casca do ovo. Inclusive, logo no início do canal, eu cheguei a comentar em um vídeo que eu fiz a respeito da casca do ovo, que eu não gostava de deixar ela secar ao ar livre, para não pegar poeira, não pegar sujeira. É exatamente por esse motivo, porque eu utilizo a casca do ovo, a farinha da casca do ovo, nas minhas orquídeas. Então, como eu utilizo elas nas minhas orquídeas, também eu prefiro secar, deixar secar dentro de casa e depois eu coloco no forno antes de triturar. Porque aí, se tiver alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa, eu já mato ele com o calor do forno, E depois eu trituro e assim eu utilizo em todas as minhas plantas. E eu utilizo também, às vezes, agora faz tempo que eu não utilizo, mas eu já utilizei inclusive nela aqui também, o bocache, pessoal. Como eu disse para vocês ontem, para quem aí já assistiu o vídeo, se estiver vendo ele novamente, essa orquídea foram alguns cakes que eu ganhei, Já há muitos anos atrás, eu ganhei ela de uma tia do meu esposo. E aí eu distribuí os cakes, em tronquinhos, em casca de coco, para ver onde melhor ela se adaptava. Ela demorou 5 anos para iniciar, a dar sinais de floração. E eu estava bastante ansiosa, para ver a floração dela. E aí, quando ela começou, a demonstrar que viria a floração, eu fiquei muito feliz. E aí, cuidando dela, fazendo as regas, a adubação, normalmente, assim como eu faço nas outras orquídeas, ela não me presenteou com flores, e sim com cakes. Quando eu plantei ela era apenas cake, como eu disse para vocês. E eu não plantei ela diretamente nesse vaso, pessoal. Acho que ontem eu não me expressei direito, Eu não sei se quem está assistindo conhece orquídea, mas as orquídeas gostam de ser plantadas em vasos pequenos, Eu plantei ela em vaso pequeno e conforme a toceira dela foi se desenvolvendo, eu plantei nesse vaso aqui, onde ela está até hoje. Mas isso foi só depois que ela se desenvolveu. Nossa, pessoal, vocês não reparam, mas minha voz está muito ruim, como eu disse para vocês, eu estou com a garganta doendo, Estou rouca. No vídeo de ontem eu forcei bastante, porque eu gravei várias vezes, para tentar passar o máximo de informações para vocês, mas eu acabei esquecendo algumas coisas. O editor do meu celular não tá funcionando, Aí fica difícil porque quando a gente faz a edição, a gente consegue gravar, as partes que ficou faltando. Eu muitas vezes gravo áudio repetidamente até eu conseguir passar o máximo de informações para vocês durante o menor tempo possível, E por esses dias não tá sendo possível fazer isso porque o editor não tá funcionando, tá travando muito, Aí fica difícil, pessoal? A voz já não tá ajudando, o editor também não. E aí eu não quero deixar vocês sem conteúdo,
Eu achei muito importante trazer essas informações aqui para vocês que acompanham aqui o canal, que ainda não sabem, né, dessas informações. Aqui é a minha experiência que eu tô compartilhando com vocês, né? Que deu certo aqui para mim. Eu já sabia que essa orquídea precisava desse estresse hídrico, mas como eu tinha dó de deixar as minhas plantas muito tempo sem rega, com medo, né, que ela ficasse prejudicada, eu acabava regando elas normalmente, né? E aí, por 2 anos que ela iniciou, depois desses 5 anos, por 2 anos consecutivos que ela ameaçava de vir a floração, acabava vindo cakes. E aí, um ano eu iniciei esse estresse hídrico com ela, e aí pegou uma temporada de chuva fora de época, né? E por alguns dias choveu bastante. E aí novamente acabaram vindo cakes, né? E depois, quando foi o ano passado, foi o primeiro ano que eu consegui realizar esse estresse hídrico com ela. E aí foi aonde eu obtive sucesso em ver a primeira floração dela. Até então eu acreditava que ela era uma orquídea amarela, né? Porque essa era a informação que eu tinha tido da pessoa que trouxe esses cakes para mim, né? E quando ela floresceu pela primeira vez, eu fiquei muito feliz, porque foram 7 anos cuidando, né? Para ver a primeira floração dela. 5 anos ela começou a querer florescer, mas vieram cakes. E depois 2 anos consecutivos, né? Ela acabou vindo cakes porque eu não tinha conseguido fazer o estresse hídrico nela. Olha que gracinha, eu vou estar mostrando para vocês. Essa aqui também é um Dendróbio nobile, né? Que é uma planta muito generosa na floração. Recentemente eu fiz uma shorts mostrando ela florida para vocês, né? E agora novamente ela está me presenteando com flores. Foi um cake que eu consegui salvar de uma planta que eu tinha comprado, né? Que veio com fungo, ela adoeceu e eu consegui salvar 2 cakes. E ela, diferente dessa aqui, pessoal, ela floresce mais que uma vez por bulbo, né? Mas é uma planta bem generosa na floração mesmo. Era apenas um cakezinho que se tornou já essa touceirinha que ela está se tornando. Essa Dendróbio nobile aqui que eu tô mostrando para vocês, ela é uma planta generosa também na floração. Só que ela floresce uma única vez por bulbo, né? Diferente dessa aqui. Se você encontrar essa planta aí no caminho de vocês, né, para comprar, vocês podem comprar porque ela é uma planta bem generosa mesmo e perfumada. Ela não precisa desse estresse hídrico assim como a outra, né, para florescer. Ela pode ser regada normalmente, que ela vai vir floração também, assim como as outras orquídeas, né? Não é como essa Dendróbio nobile mais rústica que não. Essa aqui acho que é um híbrido, né? Ela floresce mesmo sem estresse hídrico. É uma plantinha muito linda, eu gosto muito dela, gosto de todas, na verdade, né? E essa Dendróbio nobile que eu estou mostrando para vocês, que é essa planta mais rústica, né? Ela também a gente não deve jogar os bulbos dela fora, porque é desses bulbos que vão brotar novos cakes e vão vir novas florações nos anos seguintes. Essa aqui também, olha quantos cakezinhos ela já veio, né? Foi apenas um bulbinho que eu consegui salvar, que aí vieram essas outras brotações. Esse mais velhinho aqui, ó, está até com a ponteirinha cortada, porque ele deu fungo também, né? Só que eu consegui retirar e foi através dele que vieram os outros cakes. E essa aqui, lindona aqui, né? Toda florida. Ela também, a gente tem que preservar os bulbos deles, né? Deles que vão vir as novas brotações para estar florescendo no próximo ano. É uma planta que fica a sol e chuva, né? Porém, quando o sol do verão está muito quente, eu costumo puxar ela um pouquinho, né? Para a parte que fica um pouco protegida pelas folhas, né, das frutíferas na parte mais quente do dia. Mas ela precisa tomar esse sol, né? Ela precisa tomar bastante sol para florescer. A princípio, eu tinha muita dó de fazer isso, né? Tinha medo que a planta sofresse, que ela ficasse debilitada, mas não, pessoal, olha como ela está linda. Ela tá uma planta bem bonita. Normalmente os dendróbios perdem quase todas as folhas, né? Tem alguns que chegam a perder todas as folhas na época da floração,
Mas essa minha aqui não perdeu todas, ela perdeu algumas, né? Amarela mesmo, é normal dessa planta, né? Mas ela não chegou a perder todas as folhas, ela tá uma planta bem saudável, ela não tá uma planta desidratada. Ela tá com esses bulbos um pouco amarelado porque ela fica no sol e isso é normal para uma orquídea que fica no sol o dia todo, né? Agora, se na sua região o sol for muito intenso, o ideal é que você coloque um sombrite, né? Ou escolha um local onde a planta se adapte melhor. Mas é importante que ela tome sol. É uma orquídea que começa o desenvolvimento da sua floração na época do inverno, né? Na época do frio. E agora essa minha já tá terminando de abrir todos os botões. E as irmãs dela, que são da mesma idade, estão um pouco mais atrasada. Tem uma que eu vou mostrar para vocês que já iniciou, né, a abertura das flores, e a outra tá um pouco mais atrasada, ainda tá em botões. Eu já passo a diminuir as regas dela uns 3 meses antes dela começar a iniciar, né, a floração, para que ela possa se desenvolver bem e vir com essa floração generosa. Todos os critérios aqui são importantes, né, pessoal? A adubação, o sol, né, e também o estresse hídrico. Assim que param a chuva, ela fica tanto no sol quanto na chuva e as orquídeas se desenvolvem bastante em período chuvoso. Como eu acredito, né, que vocês já devem ter noção, as orquídeas elas não podem receber água com tanta frequência. A gente deve fazer a rega delas somente quando seu substrato estiver seco. E com o dendróbio não é diferente. A gente faz as regas somente quando o substrato estiver seco e na época da floração a gente passa a fazer esse estresse hídrico, né, distanciando mais as regas dela. Eu chego a fazer de 15 em 15 dias as regas, né, uma vez por mês, no caso dessa orquídea, né. Nas outras eu rego sempre quando precisa, mas no caso da dendróbio, eu deixo ela ficar com esse estresse hídrico, né? Na época da floração, para que ela possa vir essa floração. Se a gente não fizer isso, ela não vai florescer, ou quando for vir, né, a floração, ela vai vir a brotação normalmente quando ela atingir a fase adulta dela, né? Só que em vez de vir flores, ela vai vir cakes. Os cakes também são muito importantes. A orquídea possa continuar o seu ciclo de vida, principalmente no caso da dendróbio, que normalmente elas florescem uma vez apenas por bulbo, né? Depois o que vai florescer nos próximos anos são os novos cakes, as novas brotações que ela for vir. Mas normalmente os dendróbios eles soltam bastante brotação na parte inferior da planta, na parte de baixo, e não é necessário, né, a gente deixar vir tantos cakes na parte no local das flores. Tanto é que esses cakes que vieram no lugar da floração, que foi o primeiro ano que ela iniciou, né, de querer florescer, eu nem retirei, eu retirei apenas alguns para plantar em outro vaso, mas deixei alguns aqui na planta mesmo, e esses cakes estão florescendo agora, tá vendo que lindeza? Se eu tivesse retirado, não ia vir tantas flores assim. Quando eles permanecem na planta mãe, eles já florescem mais rápido. Amarrei aqui essa haste porque ela estava muito tombada, né? Mas esse local que ela tá amarrada aqui, ela tá amarrada em outro bulbo novo, né? Essa que tá segurando esses cakes é um bulbo que já veio com os cakes no local da floração. Normalmente elas florescem uma vez só por bulbo e depois, no lugar que ficou sem florescer, ficou sem vir cake, aí pode ser que venha algum botão, algum cake nesse lugar. Mas normalmente é uma vez só. Floriu uma vez em todo o bulbo, ele não vai florescer novamente, mas ele vai vir novas brotações para que possa florescer no próximo ano ou no outro, né? Orquídeas que eu cultivo a sol e chuva são apenas essas orquídeas mais rústicas. As orquídeas que eu cultivo na minha varanda, como a Phalaenopsis, eu não coloco para tomar chuva, apenas essas orquídeas que eu cultivo aqui no meu quintal, que são as Dendrobius nobilis, a Cattleya e também as Denphals, eu também cultivo, né, lá fora no meu quintal. Dos oncídios que também fica no meu quintal, essas tomam chuvas. Agora, as Phalaenopsis, eu não tenho experiência de cultivá-las nas chuvas. Porém, a água das chuvas faz muito bem para as orquídeas.
Quando as chuvas são muito intensas durante um longo período, às vezes eu tiro elas, né? Coloco em um local mais reservado para que possa escoar um pouco a água, não ficar tão encharcado. Mas isso é só se eu perceber que está fazendo algum prejuízo para a planta, né? Caso contrário, eu continuo deixando ela tomar as chuvas normalmente. Todas começou a vir floração na mesma época e só vingou a floração a partir do momento que eu fiz o estresse hídrico com elas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para alguém. Se você tiver gostado e de alguma forma foi útil para você, curta o vídeo, se inscreva no canal, né? Não se esqueça de ativar o sininho para todas as notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu sempre procuro estar trazendo aqui para o canal, tanto de dicas de cultivo e também dicas de artesanato que eu faço aqui para mim e dá certo e compartilho com vocês. Obrigada pela sua companhia. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.